Aleluia. 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 Você encontrou o seu bom tesouro. O bom tesouro. O bom tesouro. A boa parte. A boa parte nunca será tirada. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Pega a tua Bíblia. Aleluia. Diga, essa é a poderosa palavra de Deus. Ela é a boca de Deus. É Deus falando comigo. Eu posso. Tudo que ela diz que eu posso. Eu sou. Tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho. Tudo que ela diz que eu tenho. Eu vou viver. Tudo que ela diz que eu devo viver. Estou crescendo em graça e unção por causa dessa palavra. E ela me mantém de pé. Diga glória a Deus. Aleluia. 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 Te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa unção e essa graça disponível, Pai, para nossas vidas. Nós te agradecemos porque a tua boa mão tem nos sustentado. A tua boa mão tem nos conduzido para aquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que tem vida, para aquilo, Pai amado, que sai do trono do Senhor para nossas vidas, Pai. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia de festa. Amém. Aleluia. Dia de alegria. Começamos o dia pela manhã, nós celebramos o dia Verbo da Vida de Missões. Por isso você está vendo essa decoração, as bandeiras, o nome. E pela manhã, foi uma manhã maravilhosa, abençoada. Tivemos aqui uma palavra poderosa sobre missões. E sabe, amados, Deus tem reservado algo mais para a nossa vida. Amém? Você veio receber algo do Senhor? Amém. Então Deus tem algo poderoso para a tua vida. Amém? Nós estamos no agosto profético. Aleluia. Agosto profético. Palavras proféticas têm sido liberadas daqui para a tua vida. Amém? Direções do Senhor para nos conduzir àquilo que é eterno, àquilo que Ele deseja, a vontade de Deus expressa na nossa vida, para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios. Aleluia. Provérbios capítulo 29. Versículo 18. Vou ler na NVI. Você pode acompanhar nos telões. Amém. Amém. Você pode ver o telão aqui? Amém. Aleluia. Povo da fé. Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Agora deixa eu ler esse mesmo versículo na mensagem, que ele diz: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, Deus tem enviado palavras proféticas para conduzir o seu povo. Deus tem enviado a sua vontade para nossas vidas. Para quê? Para que a gente não tropece
em nós mesmos, para que a gente não tropece nas nossas próprias pernas. Amém? E não se complique com as coisas dessa vida. E por isso Deus envia a sua palavra. Deus envia a sua palavra com um propósito. Para quê? Para que o povo dele tenha uma direção, tenha um caminho. Lá no Antigo Testamento, quando ele vai direcionar o seu povo para a terra de Canaã, existia um caminho que era mais curto, era um caminho que ele preparou para que o povo chegasse lá. Mas por causa da própria murmuração do povo, por causa da própria queixa do povo, o povo acabou se atrapalhando, acabou tropeçando nas suas próprias pernas. E aquele tempo, aquele período de tempo mais curto para chegar ao local desejado, a terra prometida, durou 40 anos. E aquela geração, ela não pôde contemplar, ela não pôde viver aquela promessa. Amém? Como quando os 12 espias foram enviados, e 10 trouxeram um relatório, dizendo que a terra era boa, aquilo que Deus falou foi certo, foi correto, ele foi verdadeiro, trouxemos o fruto daquela terra, mas eles disseram, tem gigantes. Tem pessoas grandes lá, e são muito poderosas, nós não podemos contra eles. Mas levantou-se 2 homens, e disse, eia, nós vamos e vamos possuí-la. Por quê? Porque Deus disse que nós iríamos conquistar. Porque Deus disse que aquela terra é nossa. Independente do que tem lá. Se Deus disse que é teu, meu irmão. Se Deus falou, por que aquela geração não herdou aquela terra? Porque eles viram o que Deus falou era verdadeiro, mas eles não creram que eles poderiam vencer aquele gigante. Eles olharam para a dificuldade, olharam para a circunstância e disse, é maior do que nós, é mais poderosa do que nós. Aos olhos deles nós somos como gafanhotos. E nós não podemos ir contra aquele povo. Foi assim que Deus disse? E porque muitas vezes quando Deus fala algo, olha, é seu. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ei, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa dele está de pé. Mas sabe que existem promessas que são condicionais? Precisa de uma atitude minha, uma atitude sua. Desculpa. E nós precisamos entender. A Bíblia vai falar lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1 e 2. Ele diz, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, veja como ele começa o versículo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fores fiel em guardar todos os seus mandamentos. Aí ele diz no 2, virão e correrão e te alcançarão. Todas essas bênçãos. Mas existe uma condição, se você guardar, se você atentamente ouvir e guardar no teu coração a palavra do Senhor. Aleluia. Isaías 1,19 ele diz, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e me obedecer. Existe uma parte que é minha. Existe uma parte que é tua. A parte de Deus, Ele não vai falhar. Ele é fiel para cumprir. E por isso que Deus ele envia a sua palavra através de palavras proféticas, através de direções. Para quê? Para que o povo continue em linha reta, continue no caminho, continue naquilo que Ele preparou e estabeleceu para que a gente possa viver cada coisa nessa vida, cada momento, cada processo que a gente possa passar com Ele na frente. Amém? Desfrutando de tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele estabeleceu algo para as nossas vidas. Amém? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Abre lá em Isaías capítulo 53, muito conhecido entre nós. Isaías 53, a partir do versículo 1.
Deixa eu ler do 1 que diz: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Você percebe o que esse texto fala? Essa profecia de Isaías. O tempo que ele coloca o verbo, ele coloca um tempo passado. Ele diz, olha, ele tomou, ele levou. Agora, raciocina comigo, Isaías está escrevendo aqui mais de 600 anos antes de Jesus nascer. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Nada disso aqui tinha acontecido. Mas o que Deus colocou na boca do profeta foi que ele já tomou. Já aconteceu. Sem acontecer. Espera aí, pastor, agora o senhor deu nó aqui na minha cabeça. Aquilo que Isaías estava profetizando era algo que era certo. Ele diz certamente, em outra versão ele diz verdadeiramente. Ele tomou. Já aconteceu. Antes de se manifestar, isso aqui já aconteceu, já foi estabelecido por Deus. Isso aqui não é algo que vai depender de mim e de você, não. Não dependia de homem nenhum. Porque Deus estabeleceu uma profecia que para ele já era uma verdade. Que para ele já foi estabelecido. E nada daquilo que o homem fizesse iria mudar. Não era uma promessa, uma profecia, algo condicional. Era algo totalmente dependente de Deus. E ele disse, eu já fiz. No meu filho, que eu enviei. E ele vai trazendo esse relato. Ele não tinha nada agradável. Ele não tinha nada que nos atraísse. Mas Jesus ainda nem nasceu. Ninguém nem sabia ainda como seria a imagem física de Jesus. Mas ele fala de algo profético. Aquilo que iria acontecer. O seu rosto desfigurado. Aquilo que ele seria experimentado no sofrimento. E ele diz que ele, como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele não reclamou. Porque ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia da missão que estava sobre a sua vida. Algo profético. Mais de 600 anos. Mas algo estabelecido com uma certeza, com uma firmeza, como algo concreto. Aleluia! E quando a gente abre lá em Hebreus, vai lá, você conhece também, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aleluia! Capítulo 11, 1.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a prova, a certeza daquilo que esperamos, ou o firme fundamento, ou a certeza, a firme convicção daquilo que esperamos. Mas podemos já viver, podemos já ter essa certeza de que aquilo que nós estamos crendo já é algo certo, já é algo concreto, mesmo sem se manifestar. Sabe, amado, nós podemos tomar posse em tantas coisas. À medida em que eu acredito, em que eu dou crédito naquilo que eu estou ouvindo, vai ser a forma como eu a recebo, vai ser a forma como eu a pratico. A palavra que eu tenho recebido, como eu estou vivendo ela. O que é que eu estou fazendo com a palavra que eu recebo? A palavra, ela vem confrontando os nossos medos, nossos desafios, as nossas fraquezas. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, na nossa humanidade, realmente temos fragilidades. Mas quando nós vemos que Cristo habita em mim, e que através da minha confissão, através de uma posição minha de fé, eu posso mudar situações. Eu posso criar coisas através da minha palavra. Daquilo que sai da minha boca, a Bíblia diz que do fruto da tua boca tu vai colher vida ou morte. Aquilo que falamos produz algo. Aleluia! Por isso que o profeta, o ato profético, ele é muito importante. E ele sempre vem acompanhado de uma porção de fé. Quando nós profetizamos, e já foi ensinado aqui, já falamos sobre isso, de que todos nós que já temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos profetizar. Amém? O Espírito profeta está dentro de você. Não estou falando do ministério do profeta, mas o dom de profecia. Lá em Atos, você pode abrir comigo, Atos capítulo 21, versículo 10. Aleluia. Atos 21, 10. Diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não descesse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Amém? Antes dele falar sobre Ágabo, um profeta do Novo Testamento, ele está falando sobre as filhas de Filipe, 4 filhas que Filipe tinha, que elas profetizavam. Elas não eram profetas, mas elas profetizavam. E em seguida, Paulo encontra com Ágabo, um profeta, que pega o cinto de Paulo e faz uma encenação amarrando suas mãos, seus pés, e diz: assim acontecerá com o dono desse cinto se descer para Jerusalém. E o que é que está a comparação que eu falo, que eu trago aqui em relação ao Isaías, que Isaías já está falando algo concreto, algo que tinha uma certeza em Deus, não era condicional ao homem, já era uma certeza. E aqui Ágabo está falando assim: olha, se você for, é algo que vai acontecer com você, se você for. Então, era uma profecia que ele estava dando, mas ia se cumprir se Paulo tomasse uma posição de ir para Jerusalém. Aqui não dependia, não era Deus que iria fazer de todo jeito,
mas era se ele fosse. Estava trazendo uma orientação. E Paulo, com muita convicção, ele disse: olha, eu estou pronto. Não só para ser amarrado, mas para morrer, em nome de Jesus. Existia um propósito na vida de Paulo de levar a palavra de Deus para a mais alta corte romana, para os maiores, que ninguém teria, nem todo mundo tinha acesso. Mas Paulo, pela sua pátria, né, pelo seu nascimento, sangue, paz, então ele tinha esse acesso. Então, algo que ele sabia, o que ele carregava, a convicção e a certeza que ele tinha, ele sabia que ele estava entregando a sua vida em prol do Evangelho. Ele sabia que poderia ser martirizado. Mas a convicção de Paulo era que, olha, foi para isso que eu nasci. Da mesma forma, quando Jesus ele foi entregue, e ele foi preso, morreu, antes ele estava ali orando, e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse: mas não se faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. A convicção da certeza pelo qual fui enviado, pelo qual Deus estabeleceu a minha e a tua vida. Sabe, nós temos um propósito nessa terra e nós precisamos buscar esse propósito, buscar essa visão de Deus para a nossa vida. Nós temos uma responsabilidade no corpo de Cristo, nós temos algo para fazer, algo para contribuir. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. E o cooperador, ele faz alguma coisa. Amém? Você está aqui? Da mesma forma como ele fala lá em Marcos, que os sinais hão de acompanhar, e ele cooperava com aqueles que iriam pregando, ele iria cooperando através de sinais e maravilhas e milagres. Nós também temos algo para o Senhor. Nós somos cooperadores com Ele. Deus estabeleceu a sua igreja para um propósito, para um fim proveitoso. Amém? Se a igreja não estivesse no mundo, o mundo estaria pior. Ai, aleluia. O mundo estaria pior. Só não está pior por causa da igreja. Só não está pior porque existem pessoas que oram. Existe o corpo de Cristo ainda que está na terra. Ele ainda não voltou, mas ele virá buscar a sua igreja. Mas até que ele venha, eu e você precisamos fazer alguma coisa. Eu e você precisamos arregaçar as nossas mangas. Sabe o que é isso aqui? Missões. E missões não quer dizer, vou sair do meu país e vou para um outro país. Não é só isso. Missões é aquilo que você faz. Aquilo que Deus colocou na tua mão como responsabilidade. Pode ser no teu bairro, pode ser dentro da tua cidade, no teu estado, dentro do teu país. Desde que você faça. Desde que você obedeça, desde que você cumpra. Mas muitas vezes, como você vai saber a direção, como você vai saber o que é que Deus quer que você faça, se você não tiver uma palavra profética, se você não tiver os dons ministeriais operando dentro da igreja. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos de um evangelista, nós precisamos de um apóstolo, precisamos de mestre. Faltou um. Profeta. É justamente um profeta. Precisamos de um profeta. Amém? Aleluia. O profeta ele vai trazer algo de Deus, algo que vai testemunhar dentro de você. A palavra de Deus diz para a gente julgar a profecia e não o profeta. Amém? Seja sensível, esteja com os seus ouvidos aguçados, o teu espírito alimentado, sedento, para que quando você ouvir uma palavra de Deus, através de um profeta, de alguém que se levanta para profetizar na tua vida, você dizer se é de Deus ou não. Se for de Deus, você recebe. Se não for de Deus, você julga ali, mas não vá estar metendo pau na pessoa. Seja equilibrado, amém? Julgue a profecia. Se não é para você, então não recebe. Se você acha que então não é para esse tempo, como já foi falado aqui, pega aquilo ali, guarda. Um dia você vai precisar daquela palavra.
Um dia aquela palavra vai fazer sentido para você. Amém? Mas tenha o teu espírito sensível à voz de Deus. Amém? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a identificar. A Bíblia diz que nós temos que ter discernimento das coisas. Amém? Sermos inteligentes, sermos pessoas sensíveis àquilo que o Espírito ele traz para a nossa vida. Amém? Abre tua Bíblia lá em Atos capítulo 10, 38. Aleluia. Dez, 38 de Atos. Que diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém? O que é essa palavra, o que essa passagem diz? Aquilo se cumprindo pela boca de Isaías. Ele tomou sobre si, estabeleceu cura, estabeleceu paz sobre nossa vida. Amém? Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder. Para quê? Para um propósito. Trazer cura, trazer libertação. Libertar todos os oprimidos do diabo. Curando a todos. Amém? Profecias se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo. Aleluia. Ele tomou sobre si na cruz quando morreu. Mas ele estava ali agindo como quem foi ungido para tal, para curar, para trazer libertação. Lá em Lucas capítulo 4, 8, diz que Jesus estava no templo e ele pegou o livro e diz que abriu o livro do profeta Isaías, onde dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para curar, para trazer libertação, para manifestar a glória de Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o favor de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para a aceitação, e útil para o ensino, para a educação na justiça. Ela vem para nos ajustar, ela vem para nos trazer equilíbrio, nos trazer um norte, para dizer a direção certa para a gente andar. A direção certa para a gente caminhar e poder ter uma carreira abençoada. Amém? Vão aparecer os obstáculos, mas por causa da palavra de Deus, que diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela vai nos guiar. Amém. Ela vai nos orientar. Amém. E através dessa luz nós vamos aprender a desviar de tudo aquilo que nos atrapalha. Amém. Desfazer de tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que é peso sobre nós. Ele diz, despojando todo o peso, tirando tudo aquilo que tem atrapalhado. Amém? E eu não estou falando só de pecado, às vezes são coisas lícitas que nos atrapalham. E o botão soltou. Às vezes é um botão que atrapalha. Mas quem tem pastor não sofre. Tá vendo? Ame seu pastor, meu irmão, tá vendo? É homem de Deus. Amém? Então, tudo aquilo que tem tentado te atrapalhar, amados, não faz sentido mais na tua vida. Quando você se converte, quando você vem para o Senhor, recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, elas não fazem mais sentido para você. Elas não mais se importam para você, não tem mais graça aquilo. Sabe que o homem no mundo, ele procura coisas e distrações para poder ter uma alegria, momentos de alegria, momentos de satisfação. Mas o homem no mundo, ele tem momentos que vêm e passam, momentos que vão conduzir ele para um caminho mais distante de Deus possível. Mas quando o homem vem para o Senhor, quando alguém se converte,
A Bíblia diz que aquele que bebe da água que Jesus dá, nunca mais ele terá sede. Aquele que come o pão da vida, ele tem a vida eterna. Aleluia. Na Santa Ceia ele diz assim, olha, Paulo falando, ele diz, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse, esse é o meu corpo. Aleluia. E para comer em memória dele. Por quê? Porque aquilo é um ato de partilha, um ato de comunhão, um ato onde ele está dizendo, olha, quem tem parte comigo, quem é um só comigo, come da minha carne. E por semelhante modo ele pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Trazendo para si, sangue quer dizer aliança. A Bíblia fala lá em Coríntios, ele faz uma ao homem que se une a uma prostituta é um só com ela, é uma só carne com ela, mas ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E quando nós nos aliançamos com ele, o sangue de Jesus que foi derramado por nossas vidas, o sangue que foi derramado para nos purificar de todo o pecado, nos purificar de toda a injustiça, ele derramou para que nós fôssemos um só com ele. Na oração que Jesus faz, ele está orando ao Pai, e ele ora por seus discípulos, ele diz, olha Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Unidade. Unidade. 1 Coríntios 1, 10. O que é que ele vai falar sobre unidade? Fugir do assunto não, viu? Amém? 1 Coríntios 1, 10. Era o versículo do nosso apóstolo Bud, que diz, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Unidade, unidos. Assim a gente vai crescer, a gente vai avançar, a gente vai alcançar coisas grandes no Senhor, se andarmos em unidade. Amém? A palavra divisão significa duas visões. E Deus ele não quer que a gente ande em duas visões. Nós temos que estar em uma visão, e essa visão está estabelecida na sua palavra. Uma só visão na sua palavra. Não é o que eu acho e o que você acha. É o que a palavra de Deus diz. É aquilo que ela nos orienta para fazer. Os meus conceitos, eles têm que estar moldados à palavra. Se não bate, ou eu mudo a palavra ou mudo meus conceitos. É melhor mudar os meus conceitos. É muito melhor. É muito mais sábio. Porque Deus ele nunca erra. Deus ele não tem defeito. Em Deus ele não tem deslize. Deus não se engana. Amém? Olhando para a palavra, nós vamos encontrar toda a direção do povo. Toda a instrução de Deus para aquilo que Ele quer estabelecer na nossa vida. O tempo e o modo. Existe um tempo que Ele prepara. E a gente precisa viver e precisamos pegar essa palavra e ter esse discernimento para saber, é o tempo, é desse modo, é dessa forma. E quando a gente faz isso, nós vamos alcançar verdadeiramente aquilo que Ele tem estabelecido para a nossa vida. A vontade de Deus feita para nós. A Bíblia diz que nós devemos viver céus na terra. Amém? E nós vamos fazer isso de que forma? Recebendo a palavra de Deus. Coração manso, coração puro, sem questionamento, que a palavra de Deus está dizendo, é a verdade, ela é a verdade. Amém?
Se você tiver alguma coisa para duvidar, duvide das suas dúvidas. Mas não duvida da palavra. Não duvida daquilo que está escrito. Amém? Dúvida e fé não andam juntos. São completamente diferentes. Ou você está em dúvida ou você está em fé. Amém? Mas pega aquilo que você tem recebido e faz alguma coisa com ela. Dá uma resposta para Deus. Deus, Ele quer saber o que é que você tem para dar. Deus, Ele quer saber como você vai reagir àquilo que você tem recebido. Amém? Queria chamar o louvor para subir aqui. Palavras proféticas. Que sem a palavra, sem uma direção, sem revelação, o povo se corrompe ou o povo se tropeça. E nós precisamos de um norte. A palavra de Deus, ela vai nos dar esse norte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer fazer o Senhor Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Que quer recebê-lo como seu Senhor, como seu Pai, como seu dono. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, pela nossa confissão, pelo nosso crer, com o nosso coração nós somos salvos. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Quem crê será salvo, porém quem não crê já será condenado, já está num caminho de condenação. Deus não quer que você ande num caminho de condenação. Deus quer que você ande no caminho da salvação, no caminho que Ele preparou, no caminho que Ele estabeleceu. Jesus, Ele não morreu em vão. Jesus não derramou o seu sangue por alguns. A Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Abre-se uma oportunidade de a gente fazer isso. Se tem alguém aqui que quer confessar diante de todos, mostrar para Satanás e para o diabo que ele não tem poder sobre sua vida, que ele não pode te escravizar, que ele não pode te aprisionar. Abre sua oportunidade agora. Se quiser, você levanta a sua mão e a gente vai orar por você. A gente quer celebrar. Aleluia. Aleluia. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém enfermo? Com alguma dor, quer receber oração sobre cura? Você vem aqui na frente. Vamos orar por você. Você vai sair daqui curado. Porque já foi estabelecido cura sobre sua vida. Aleluia. Tão grande, como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor. Tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas.
tudo Ele fez, tudo, tudo para